Resolvi fazer alguns vídeos falando um pouquinho do capítulo 2 do livro DNA das Revelações das Emoções, Revelando as Emoções, da Elaine Orives. E o que eu achei muito interessante, e tem a ver com o nosso estudo também, porque traz a escassez em todos os sentidos, não só em dinheiro, né? Que realmente é a nossa emoção. A gente, o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso dia a dia, o nosso co-criar, tudo através das nossas emoções. Então, como é que tá as suas emoções, né? Conforme ali a tabela das emoções, também é importante a gente estar se analisando perante aquelas tabelas. Quero falar doenças emocionais. Ela fala assim: quero falar sobre as influências das emoções no cotidiano. Mais do que isso, vamos tentar compreender a representação do que eu chamo de doença emocional, pois essas emoções geram baixa frequência e, sem dúvida alguma, estão atrapalhando o seu desenvolvimento em diferentes áreas da cocriação. É preciso entender que essas emoções agem secretamente dentro de você e determinam todos os acontecimentos da sua vida. Porque, sem dúvida, emoções incoerentes e desajustadas trazem problemas em várias áreas. E quais seriam essas emoções desequilibradas dentro de você? Eu poderia citar a culpa, a mágoa, o remorso, a tristeza, a sensação de abandono, toda a ansiedade ou preocupação com o futuro que carrega todas as suas incertezas, medos, solidão, a criança emocional ainda profundamente ferida no núcleo do seu ser. Tudo isso produz falta de amor próprio, baixa autoestima, um estado de melancolia e de insatisfação permanente. Todas as memórias e traumas do passado que vêm à tona no exato momento em que escolher tomar a atitude em cada evento, pensamento, ação ou decisão. O resultado pode ser dramático diante de todos esses impactos internos emocionais, pois ao alimentar durante tanto tempo esses sentimentos e emoções negativos ao longo da vida, você segue suscetível e vulnerável a uma série de problemas e permanece com os mesmos padrões mentais e comportamentos emocionais do modo totalmente inconsciente. Os problemas gerados são muitos, desde a estagnação financeira, dificuldades nos relacionamentos, vícios, com o uso de álcool, droga, inclinação à criminalidade e a uma vida marginal, distúrbios emocionais graves, enfermidades e até escassez material. Normalmente é aí nesse ponto que muitas pessoas começam a se questionar e buscam os meus treinamentos em busca de soluções e saída para a sua vida. Muitas delas trazem essas indagações. Por que não consigo prosperar? Não realizo meus sonhos, não consigo enriquecer, progredir profissionalmente, encontrar alma gêmea ou me sentir realizado nos meus projetos de vida. A resposta está dentro de cada um. E isso é o espelhamento de todas as doenças emocionais que muitos especialistas hoje chamam de depressão, a doença do século. De falta de razão de viver, crise existencial ou falta de propósito de vida. Onde estão escondidas todas essas dores e doenças emocionais? Elas estão gravadas no seu inconsciente, na sua mente emocional. Rodam incessantemente como um programa de computador que se repete. Desde a infância, quando sofreu bullying na escola, sentiu abandono em casa, injustiça ou rejeição dos pais, dos colegas ou quaisquer tipo de carência emocional. Essas emoções ainda podem estar rodando em plena atividade na sua mente, o que tem arrancado todos os transtornos que vive ainda hoje, com
com a falta, a escassez, a miséria de sucesso e de reconhecimento profissional. Até a obesidade pode estar relacionada aos sentimentos de culpa e todo o peso da densidade vibracional que essa emoção contém em todo o seu campo quântico. Tudo o que acontece em nossa vida parte das nossas emoções, das nossas experiências emocionais e do que elas vibram. Todos os nossos comportamentos condicionados estão vinculados a experiências emocionais positivas ou negativas. Lembre-se que a cocriação inicia de dentro para fora, do estado emocional para o mental, comportamento vibracional. Você é fruto do nível emocional que emana para o universo. Sem sarar essa doença e curar as feridas emocionais, sua vida não será transformada e você não vai conseguir cocriar em alta voltagem na frequência de 1000 Hz. Em vez de cocriar, vai continuar destruindo e descolapsando os seus próprios sonhos. Você precisa entender que tudo é sistêmico. Por exemplo, se por sua vida você carrega sentimentos de falta de perdão ou até falta de auto-perdão, essa emoção vai gerar consequentemente falta, escassez, traição, medo de ficar sozinha ou sozinho, abandono, rejeição, carência afetiva em torno de si. Pois o que você vai emanar ao universo é a frequência baixa, menor do que 100 Hz, menor que 150 Hz. Segundo a escala de consciência, isso será refletido de volta ao seu campo quântico e à sua realidade no momento. Emoção, essa que gera frequência baixa somatizada no corpo. O que quero dizer com isso? Que suas emoções de baixa frequência somatizam e debilitam seu estado físico, biológico e energético. Se permanecer acumulado dentro do seu ser em voltas ao seu campo quântico, a partir de faixas vibráteis de baixo calibre, você poderá desenvolver graves doenças como câncer, problemas nas articulações, reumáticos, sanguíneo, psoriase e a doença cardíaca, cerebral, falência nos órgãos ou estado profundo de melancolia ou depressão. Tudo porque você sente ou emocionaliza reflete as vibrações de duas células e os seus genes da sua neuroassociação cerebral, afetando a qualidade dos pensamentos, a bioquímica do corpo, as suas reações comportamentais, o seu DNA emocional. Suas células e moléculas passam a adoecer e a criar um estado de constante rejeição e repulso vibracional. Tudo se atrai, nada se expande. Isso é espelhado em todos os eventos e acontecimentos da sua existência. Segundo Hanks, isso também pode ser definido como campo de contração. Em vez de expandir sua frequência emocional e elevar seus padrões vibratórios, seu campo se contrai, é retraído e compelido nas emoções vibracionais menores. Então, ao invés de expandir, vai retrair. É como se seus chakras, seus centros energéticos do seu corpo estejam como se eles estivessem trabalhando ao contrário, né? Ao invés dele se abrir e expandir, ele está se retraindo. É como se você escolhesse se retraísse, entrasse em uma concha de medo, subjugação, temor, enfermidades, problemas, tremendas dificuldades em diferentes áreas da vida. Nada progride na sua vida, permanente estagnação e começa um processo reverso de bloqueio e doenças emocionais, responsáveis por todos esses fracassos recorrentes, prejuízo, enfermidades,
desavenças, desorganizações financeiras, problemas nos relacionamentos e a falta completa de reconhecimento pessoal e profissional na sua vida. Por isso é preciso autoobservação, prestar atenção em si, no que tem sentido na sua frequência, em suas reações emocionais e olhar para as memórias do passado antes mesmo de ressignificá-las. Mas esse olhar deve ser neutro, sem julgamento, sem crítica excessiva contra si. Você deve compreender que naquele momento de dor em que você foi ferido ou desprestigiado, fez tudo o que era possível a partir do nível da consciência, da percepção da vida e do entendimento da realidade. Então, tudo que você fez naquele momento foi o nível de consciência que você tinha. E está tudo certo, está tudo bem. Assim como hoje, quando você alcançou um novo estágio e sabe que pode alterar a sua própria realidade, reordenar todas as suas emoções traumáticas, aceitá-las, ressignificar tudo isso dentro de si. Receber o aprendizado e a experiência para criar um novo estado emocional positivo e, consequentemente, uma nova assinatura vibracional no mundo. É isso que se deve promover, alinhar, ativar os termos de coerência emocional para mudar seu destino, alcançar felicidades e co-criar seus sonhos daqui para frente sem qualquer bloqueio ou contração emocional energética. A cura das doenças emocionais está na ressignificação da crença, na liberação da sua crença interior e no mapeamento das emoções que ainda estão ocultas no seu inconsciente. Para alcançar toda essa transformação, você precisa equilibrar suas forças internas, ou seja, alinhar vibracionalmente o que sente e a forma como pensa, modificar seus comportamentos diários. Tudo isso vai gerar um estado harmônico do ser, que é a coerência cardíaca, o assunto que eu vou destacar maior na ênfase no detalhe no capítulo 6. Ativação da coerência cardíaca também contempla uma das fases da ativação do método de blindagem emocional. A partir desse alinhamento, entra na cabeça, coração, corpo e corpo. Você conseguirá neutralizar todas essas emoções e dar um novo sentido às suas experiências no passado, no presente e no futuro. Vai criar a coerência logo depois. A experiência mais adequada no seu novo plano existencial, ou seja, colocar em movimento e de modo acelerado novas emoções, novas programações culturais, sustentada por outras frequências emocionais do alto padrão vibratório. Somente dessa maneira é possível experimentar todas as doenças emocionais, acolher a sua criança interior e dar uma nova perspectiva do seu eu do futuro. A cura das doenças emocionais começa com o reconhecimento dos sentimentos ou emoções negativas, que passa pelo processo de aceitação desses fantasmas e pela mudança de comportamento, ou seja, pelo alinhamento do sentimento, emoção, do pensamento e da ação, que é o novo hábito de comportamento que decide tomar e assumir 100% responsabilidade sobre sua vida e sair da posição de vítima. A partir da compreensão sobre os fundamentos da física quântica, dos princípios da cocriação e da repercepção emocional, você aceita e compreende que pode criar o seu próprio futuro ao dominar suas emoções no momento presente. Você é observador da realidade, é o gestor das suas emoções. É quem comanda o que sente a própria ação e pode materializar os próprios sonhos. Ninguém mais tem o poder emocional vibracional para alterar a sua frequência e modificar os fatos ao seu favor. Em pouco tempo você vai conseguir criar o estado harmônico, calibrar as vibrações coração, mente e corpo,
para entrar em fase com seus sonhos e aumentar a vibração de todo o seu sistema relacional no campo emocional. Antes de conseguir, para outras explicações científicas, aprofundamento, conhecimento sobre a escala de Hentz, partir para as 3 fases, eu quero ensinar algumas ações importantes para você iniciar a cura das suas emoções, lembrando que toda ação parte de um pensamento que reflete nas ações no comportamento no campo quântico vibracional. Então, as 5 ações que ela traz aqui. 5 ações para curar as doenças emocionais. Primeira, seja grato. Gratidão atrai coisas boas para a sua vida. Agradeça por aquilo que já tem e por aquilo que sonha ter. Perdoe. A prática do perdão é o que alinha e torna possível suas experiências mais incríveis, não esquecendo o auto-perdão, né? Por favor. Por favor, que o auto-perdão é principal do que o perdão para o outro. Por quê? Eu vejo isso. Que na verdade o outro não foi o outro que te feriu, né? Foi você que se deixou ferir pelo outro. Então, o auto-perdão é você se perdoar por essa falha. Acredite, tudo que você sonha pode não ser o que você precisa agora, ou se algo deu errado, ou não durou para sempre, significa que não foi o maior presente que você podia obter. Confie que o universo está alinhando para o que é melhor para você. Faça mais e fala menos. O que realmente importa não é o que você diz ou o que você diz sobre você, mas como você vive. Não é sobre o que você está falando, mas é sobre o que você é. Viva agora. Nunca se sabe o que acontecerá no dia seguinte. Então, viva sempre o hoje. Jornada de reconexão. A compreensão do mapa da consciência humana é relativamente simples, porém a prática e o calibre depende da dedicação, da fé, da força, da vontade, do desprendimento do ego, a abertura para uma jornada evolutiva, a qual certamente devemos ou podemos chamar de reconexão. Isso mesmo, o objetivo de tudo e de toda a caminhada é nos alinharmos energeticamente, emocionalmente com a luz do Criador, com a fonte criadora, com o universo, com Deus, com a matriz holográfica, com o vácuo quântico, para voltar ao estado original da frequência original de 1000 Hz, no ápice da potência, identificando o calibre da escala de Hentz. Quando entramos em fase com o universo, nos tornamos uno com Deus, o Criador de tudo que é. Passamos a nos manifestar livremente como a onda informacional em estado harmônico de consciência por todo o raio multidimensional do universo. Todas as possibilidades da holococriação se tornam perfeitamente tangíveis e podem ser materializadas, inclusive instantaneamente. O Holococriação é um curso da Elaine Orive, um dos mais conhecidos, e lá é onde ela ensina a prática Hertz, que nada mais, nada menos é o Ho'oponopono com o FT. Ela acrescenta alguns pontos a mais ali do que eu trabalho nos botões mágicos, mas é a mesma frequência, é a mesma liberação emocional, é a mesma limpeza emocional. Eu vou ler mais um pouquinho. Esse capítulo ele é muito grande. Então, se eu for voltar a ler aqui, eu vou sentir o que eu vou trazer para nós, para dentro do grupo. E para ver se dá tempo. Porque tem tanta coisa que a gente pode estar fazendo, né? Também. O mapa da consciência oferece todas as diretrizes necessárias para
qualquer pessoa fazer uma profunda autoavaliação emocional para entender o momento, reconhecer as próprias crenças limitantes, identificar quais são as feridas emocionais que ainda machucam a sua existência e qual sentimento e emoção precisam ser ajustados, calibrados de maneira emergencial. Por isso, eu afirmo que o mapa da consciência é, na verdade, o mapa das emoções da vida. Ele decodifica a essência do ser humano e consegue estabelecer um ponto de conexão entre o ser, o estar e o nível de vibração desejado por cada ser humano. Por meio de análise do mapa da consciência, é possível saber qual o atual padrão de energia, quais emoções estão impregnadas no campo quântico e no inconsciente, qual a direção a tomar para mudar as próprias ações e comportamentos emocionais, bem como conhecer as ferramentas quânticas mais apropriadas para subir a frequência e assim alcançar o nível necessário para o holococriação da realidade dos sonhos. Decodificando a vibração. Fundamentalmente, o alinhamento passa pela identificação do calibre das emoções, pelo ajuste do pensamento e pela ação correta da jornada e da reconexão. Ao identificar qual é o seu padrão, você consegue promover alinhamentos vibracionais necessários para harmonizar o campo quântico, criar a coerência necessária e alterar todo o comportamento fisiológico. Em poucas palavras, é preciso codificar as emoções para elevar a frequência e blindar no campo. Medida congruente. Outro fator importante que, para existir a cocriação em alta frequência, não pode haver qualquer incongruência dentro de você e nem conflitos entre as etapas da holococriação. Do modo que qualquer dúvida no potencial da realização de um desejo gera efeito reverso no seu sistema. Por exemplo, para alcançar a autoestima, você deve cultivar os sentimentos de fé, da certeza, da convicção em si e no Criador. Mas, se você, apesar de ter pensamentos positivos, sentir que algo vai dar errado em algum momento, infelizmente, produzirá uma vibração inferior que causará uma baixa autoestima e sentimentos de incapacidade. Então, tudo que você criou e um sentimento, uma faísquinha de um sentimento negativo, a gente descocria tudo. Então, teve um pensamento negativo, cancela, 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 está cancelado, está cancelado, está cancelado. Alinhamento emocional. Repito, para que um desejo se realize, isso é, deixe de ser pensamento, ideia inata. Para se transformar em matéria, é necessário que haja coerência entre pensamento, emoção, sentimento e ação. Esse fenômeno é explicado pela física quântica e por estudiosos da área. Muitas pesquisas mostram que, assim como a emoção, o pensamento sozinho não cria nada, ele precisa de um ativador. Conduzindo o processo. Uma das maneiras de fazer essa ativação é por meio de técnicas que conduzem o processo, fazendo com que você não fique na metade do caminho, pensando muito e deixando de realizar ou está sentindo emoção, mas sem ação no movimento. Um exemplo de um desses potencializadores é a técnica que criei chamada hemodização, tá? A qual representa a forma do capítulo tal. Essa técnica já... é que ela fala da técnica que ela criou ali e tal. E eu enfatizo nos botões mágicos aqui. Ou se você tem uma técnica do Ho'oponopono, o Ho'oponopono novo, ou alguma outra técnica que possa estar te auxiliando nesse processo. O alinhamento e coerência. É preciso compreender, portanto, que qualquer espécie de coerência anula a força realizadora da emoção. Sem identificar e ativar a emoção certa, você colapsa a função de onda e não produz vibrações suficientes no universo para materializar o que sonha.
Para funcionar, deve haver coerência e alinhamento, pois é dessa forma que você eleva sua frequência vibracional, a qual é composta justamente pela soma dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. O pensamento, sentimentos e ações. O alinhamento é fácil de compreender. Pensamentos, sentimentos e ação devem operar da mesma forma. Isso representa a fase harmônica entre o inconsciente e o consciente da mente superior, que é Deus ou Universo. A consciência deve desejar, visualizar, pensar, sentir. Visualizar, né? O principal, emotizar. É agir para co-criar o mesmo objetivo, mas tudo, sem dúvida, começa com a calibragem das próprias emoções. Então, a importância, alinhar a coerência, a importância de você visualizar, sentir aquilo já acontecendo e depois ter a ação para que aquilo aconteça. Ferramentas estratégicas. O mapa da consciência é uma ferramenta poderosa para codificar todo esse processo. Ainda neste capítulo, tá. Mas por hora quero que você perceba que perceba com ainda mais clareza a influência das emoções em todos os pilares da vida. O que você está sentindo? As emoções predominantes em sua vida provavelmente estão relacionadas com tudo o que tem acontecido hoje em sua família, nas suas amizades, no seu campo profissional, amoroso e em todos os outros. Cada emoção que você pensa, sente, emana ou manifesta, de qualquer forma, possui uma frequência equivalente à quantificável, que é mensurada em Hertz, na União dos Padrões do Sistema Internacional de Medidas de Frequência. Daí são aquelas tabelas, né? Sinais emocionais. Assim fica muito mais claro, não basta apenas sentir emoção positiva para cocriar a realidade. Se dentro de você existe mágoa, culpa e outras emoções, reconhecidas também como feridas emocionais, que vibram abaixo de 200 Hz. Por mais que tente disfarçar as emoções de baixa frequência, camuflando as mais diversas formas, sorrindo quando você não quer sorrir, comendo excessivamente, tratando mal os outros para se sobressair, etc. O seu sistema contabiliza e tudo fica registrado vibracionalmente. Você é o que reflete dentro para fora. Pois ninguém engana o campo. Você pode até se enganar por um período, mas o seu campo energético eletromagnético nunca vai mentir. Chamado de campo energético, o espaço vibracional é o resultado da soma de todas as emoções que você sente, derivadas do seu passado, das suas atitudes emocionais e ações do presente. Absorção da consciência. Para dar rigor científico às suas pesquisas realizadas ao longo da década dedicadas ao estudo da consciência humana, Hanks utilizou como base a cinesiologia, uma especialidade de analisar o movimento do corpo humano. Sua observação permite a criação do mapa da consciência humana, uma admirável ferramenta de autoconhecimento em que as principais emoções humanas aparecem em uma escala algorítmica de 0 a 1000, no qual o estágio da mais baixa emoção é a vergonha, calibre 20, e o estado mais elevado da iluminação, calibre 700, para cima alcançar 1000 Hz. Diante desses fatores, convido você a conhecer de modo mais preciso este estudo revelado para nós diagnosticar o seu próprio estágio vibratório na esfera das emoções. Então, aqui ela fala sobre o que a gente já estudou, sobre a escala das emoções. Então, hoje ficamos por isso. Depois aqui no livro falando sobre tudo que a gente já estudou. Eu vou ver se eu trago mais algum outro material. Achei importante compartilhar porque fez muito sentido com o que a gente está estudando, né?
Gratidão, um beijo para vocês e até mais.